Tudo bom, crianças? Estamos aqui para mais uma aula de matemática. Sou a professora Verônica Marques e estamos aqui no estúdio com a professora Esté, que estava aqui dando aula de português para vocês, não foi isso? E aí, professora Esté? Isso mesmo, professora Verônica. Estávamos na aula de convite. E aí a gente ia elaborar um convite, mas aí eu pensei, não, a professora Verônica já vai ter que elaborar umas pirâmides e tal, é melhor deixar ela fazer essa atividade e o convite fica para a próxima aula, tá, crianças? Então não deu tempo de fazer o convite. Pronto, amanhã a professora Esté faz o convite ou outro dia. Eu nem dei o bom dia, já passaram logo a câmera para a professora Esté. Bom dia, professora Esté. Bom dia, professora Verônica. E bom dia, Kézia, que está aqui conosco. Olha aqui, ó. Eu tenho que vir mais para cá para o meu dedinho ficar direitinho aqui em cima da Kézia, para mais uma parceria, mais um dia de parceria. Crianças, vamos lá, vamos estudar matemática, vamos aprender um pouco mais. Aliás, vamos conversar sobre mais uma vez sobre algo que vocês encontram no dia a dia, tá certo? A gente só vai aqui organizar de uma forma diferente, mas tudo que vocês estudam na escola, vocês também vêem no dia a dia. Só que na escola a gente vê um pouquinho diferente, que a gente vai um pouco mais a fundo, estuda um pouco mais. Para isso, para vocês continuarem aprendendo aqui conosco, aí vocês precisam estar nos acompanhando nas aulas, todas as manhãs na TV Nova Nordeste, canal 22.2. E nós temos também as reprises no início de toda tarde, ok? E se quiser acompanhar no aplicativo, olha aí o QR Code do aplicativo aparecendo aí na tela, tem aí para o iPhone, aí para o Store, e tem também o Google Play para os smartphones do sistema Android, tá certo? Mas também nós temos as aulas todas guardadas no YouTube, no canal Educa Recife. Então, quando vocês quiserem revisar algum assunto, podem ir lá. E o assunto de hoje, vamos conhecer um pouco mais sobre a pirâmide de base quadrada. Pirâmide, que não é qualquer pirâmide, vai ser aquela com a base quadrada, tá certo? Olha aí o objetivo da nossa aula de hoje. Foco aí no objetivo da aula e vamos ler juntos, crianças. Foco na tela. Objetivo: associar a representação de figuras espaciais a objetos do mundo real. Como eu falei, a matemática está na nossa vida, só que a gente vê na escola um pouquinho diferente, porque a gente vai um pouco além, vai um pouco mais a fundo para conhecer um pouco mais, tá certo? Olha aí a pirâmide, vocês conhecem, não conhecem? Vocês já viram objetos, muitas vezes enfeitando a casa de vocês. E aí, professora Esté, tem algum objeto na sua casa que seja nesse formato aí da pirâmide? Professora Verônica, só a imagem de uma pirâmide do Egito. Só isso. Que chique. Recordação de alguma viagem ao Egito? Não. Pretendo, só estou esperando uma pessoa financiar essa viagem, não é? Então, assim que a pessoa financiar, aí com certeza eu trago fotos, posso trazer até alguns presentinhos para essa pessoa. Mas estou aguardando. Professora Esté, eu esqueci de trazer o lencinho, porque a choradeira agora foi grande. Eu não vou financiar não, crianças, essa viagem. A professora Esté está sonhando um pouco além, mas gostei assim da positividade, alguém financiar. De repente o pessoal nos estúdios pode fazer uma vaquinha, né? E financiar a sua viagem, pagar a minha também para eu ir junto, para a gente poder depois dar uma aula sobre o Egito. Vai ser legal, é muito bom. Tá certo. Então, olha aí. Nós temos aí a pirâmide de base quadrada. Se vocês observarem aqui, olha aqui, ó. Se vocês observarem essa imagem, por exemplo, ela está mostrando aí o que a gente chama grosseiramente de fundo. O fundo, tá certo? Nossa, eu estou sentindo, crianças, que vai ter financiamento da viagem para o Egito para a gente conhecer essas pirâmides. Eu estou vendo assim cartões de créditos voando, que não são os meus, nem da professora Esté, voando assim na minha frente. A gente vai conhecer o Egito, professora Esté. Que bom, que maravilha. Aí nós, grosseiramente, chamamos de fundo, né? No fundo da panela, então é lá embaixo, né? Então, observando aqui o fundo aqui, vamos dizer aqui, né? Dessa imagem, nós temos um quadrado, tá certo? Não sei se dá para vocês observarem bem. É o que a gente chama de base.
O fundo de uma panela é a base da panela. O fundo dessa figura aqui é a base dessa pirâmide aqui que vocês estão vendo. Se vocês observarem, a base dela é quadrada. Semelhante a essa pirâmide que eu estou aqui, olha, ó o fundo. O fundo, se vocês, vou colocar aqui, ó, no meio aqui da minha camisa. Vocês estão vendo a base dela. Podem observar, lembrando de figuras planas. Nós temos essa base aqui. Não, aí tá bom, perfeito. Ó, todos os lados são iguais. Tem o mesmo comprimento, o mesmo tamanho. Então, nós temos aqui um quadrado. O quadrado, a característica do quadrado é essa. Todos os lados são iguais. E a gente pode dizer que nós temos aqui um polígono. Ou seja, o quadrado é um polígono. Por quê? Nenhum dos pontos aqui se cruzam, tá certo? Nenhuma dessas retas aqui se cruzam. Então, nós temos aqui uma pirâmide de base quadrada. Vamos conhecer um pouco mais. Olha aí o lugar que a professora Esther quer ir conhecer e eu vou a tiracolo com ela, né? Para conhecer aí o Egito e conhecer essas pirâmides. As pirâmides, como vocês podem observar aí, estão no deserto, tá certo? E elas tinham utilidades, muitas vezes como túmulos, né, dos faraós, onde os corpos eram lá guardados, depositados após a morte deles, tá certo? Então, tem sim na sua história, na história da humanidade, a pirâmide tem um marco, tem uma utilidade na história da humanidade, que servia de túmulos para os faraós. E a gente poderia ir lá, né, ver as múmias, né, verdade, que eram os faraós, o corpo dos faraós, enrolado, embalsamados, eu acho, né? Então, fica aí a dica para vocês conhecerem, pesquisarem também um pouco mais sobre as pirâmides do Egito. Olha aí o formato delas, também de base quadrada, ou seja, o fundo delas é quadrado. E o que seria uma pirâmide? Trata-se de um sólido geométrico, ou seja, é algo palpável, que possui uma base poligonal, ou seja, as retas não se cruzam, tá? E um ponto fora da base. Aqui, esse ponto aqui, não está aqui, ele está em cima, tem uma altura, é uma figura espacial, então ela é tridimensional. Ela tem largura, comprimento e altura, tá certo? Olha aqui a altura, visivelmente, foca aqui de novo para mim, por favor, nessa minha pirâmide aqui. Olha aqui, podem perceber que meu dedo percorre a altura dela aqui, olha, aqui, ó. E o ponto fora da base é aqui onde meus dois dedinhos estão pegando, ok? Professora Verônica, antes da senhora continuar a aula, está bem interessante aqui no chat, viu? As crianças estão tendo crise de riso. Tá todo mundo sorrindo aqui, já deram um bom dia. Tá Anne, Iago, William e Júlia assistindo essa aula e se divertindo muito. Que massa! Muito William, Júlia, Iago e Anne. E Anne, sejam bem-vindos, crianças. Que bom que vocês estão aí conosco. A gente sente uma aula mais quentinha, né, professora Esther? Quando vocês aparecem no chat. Que coisa boa. Qualquer dúvida, pode lançar ali no chat, qualquer curiosidade que vocês podem saber, algo que a gente não saiba. Aí a gente compartilha aqui com todos os coleguinhas que estudam na mesma rede e que estão assistindo a gente, de repente, não são alunos necessariamente da rede de Recife, tá certo? Sejam muito bem-vindos. Olha aí, conhecendo melhor a pirâmide, olha aí o que eu falei, ó. Da base quadrada, então essas figuras mostram bem o desenho, o formato da base. Percebam aqui, olha, onde meu dedinho está passando, está demarcando aqui o quadrado, né? Base quadrada é uma pirâmide, tem um ponto fora da base, né? É tridimensional, tem altura, largura e comprimento, tá certo? Então, vamos lá? Olha aí. Só que eu tenho uma dica. No fim do slide, no fim aí do material da aula, eu vou estar possibilitando que vocês, com QR Code, baixem o material para vocês fazerem uma pirâmide em casa. Olha aqui, está desenhada aqui no papel.
Tá vendo? Tá desenhada, vai estar esse molde lá, tá? Vocês depois, ó, vão recortar e vai ficar assim, olha. Estão vendo? Então, nós temos aqui o molde de uma pirâmide de base. Olha aqui o quadrado, crianças. Todos os lados são iguais, tá certo? Então, isso daqui vai ser a base, ou seja, é o que vai permitir ela ficar em pé, tá certo? Aí, eu trouxe aqui a tesoura, porque vocês vão precisar da tesoura sem ponta, ou ajuda de um adulto, tá certo? E cola para poder colar as abinhas, que tem as abinhas aqui para vocês dobrarem. Aonde está arriscado, você vai fazer a marquinha, a dobra, tá certo? Para poder montar. Olha aí. Aí eu vou montar aqui, não vou colar não. Vou deixar só assim, ó. Vai ficar assim. Dá para focar aqui? Olha aqui, tá vendo? Base quadrada, tem altura, tá certo? Então, vocês vão ter a oportunidade de fazer uma pirâmide. Vai estar no fim da aula, vocês vão ver o QR Code, ok? Me ajudem aí a passar aqui. Não tá passando. Obrigada. As formas que surgem ao desenhar cada face. O que seria a face da pirâmide? Seria cada lado aqui, ó. Eu pego aqui, ó. Trouxe aqui meus hidrocores. Qual é a cor, professora Esté, que a senhora escolhe? Eu quero azul escuro. Azul escuro. Crianças, coloquem outras cores que eu vou desenhar cada face aqui. E vocês podem escolher as cores. A professora Esté me diz. Olha aqui a base. Qual será a figura que vai surgir eu contornando a base? Olha só. Se uma das crianças souberem, coloca aí. Qual foi a figura que surgiu aqui? Hein? Eu contornei a base. Agora eu vou pegar outra cor. Alguém disse aí mais alguma cor, professora Esté? Se não, a senhora pode dizer. Estão digitando, não é? É. Então. Mas a figura que surgiu na primeira foi um quadrado. Perfeito, professora Esté. Escolha outra cor, por gentileza, professora Esté. Vermelho. Vermelho. Olha, Iago aqui já respondeu, tá? Falou o quê? Quadrado. Muito bem, Iago. Parabéns. Vamos ver aqui, eu contornando esse outro lado, ou seja, essa outra face da nossa pirâmide. O que vai surgir de figura geométrica? Um triângulo, que é uma figura plana. Eu ia falando até espacial, mas é plana. Por quê? Porque ela é bidimensional. Ela só tem largura e comprimento. Ela não tem altura. Pode ver que do papel ela não sai. Do papel ela não sai. Já a minha aqui, ó, espacial, ela tem altura. Olha só. Da mesa eu subo, ok? Júlia e Iago já responderam aqui também, viu, professora? Colocaram? Na hora que a senhora estava desenhando, inclusive, eles responderam que era o triângulo. Muito bem. A aluna Emádia é aluna esperto. Isso como é a letra da música? Eu nem lembro, viu, mas professora? eu acho que é algo desse tipo. Eu fiquei traumatizada com essa música. Acontece. Uma outra cor, professora Esté, por gentileza. Preto, professora. Preto, para poder protestar, né? Isso. O luto por conta da música. Vamos conversar com a professora Casey do 3º ano a respeito. Mas a música ficou show, não foi a música, mas sim a sua participação, que nós adoramos. Acredito que as crianças adoraram sua participação. Olha aqui, qual foi a outra figura que surgiu desenhando uma outra face? Triângulo, já responderam aqui, professora. Muito bem. Tá todo bem. mundo atento aqui, viu? Os alunos estão bem efetivos, participação efetiva nessa aula. Perfeito, estão de parabéns. Eu estou super orgulhosa, a professora Esté também, tenho certeza disso. Maravigold, professora Esté com seu jargão. Olha aqui, foca aqui, por gentileza. Ó, dá para ver assim. Outro triângulo, então. A base é quadrangular, ou seja, nós obtivemos aqui um quadrado. E cada uma das outras faces que auxiliam na altura da figura espacial, se a gente for contornar, todas elas vão dar-nos um triângulo, tá certo?
Então, nós temos aí nessa figura espacial aqui, a pirâmide, nós temos 5 faces. Então, vão surgir quatro triângulos e um quadrado. Vamos contar aqui, ó. Uma face, 2, 3, 4 que está virada para mim e 5 com a base, ok? Vamos lá? Olha aí, apareceram o quê? Apareceram triângulos e apareceu um quadrado. Quais são as semelhanças entre as duas figuras, a espacial e a plana? O triângulo é a plana, que não tem altura. A espacial é aquela, ó, que sobe, tem altura, né? A nossa pirâmide. Então, vamos lá? É um sólido tridimensional, tem altura, largura e comprimento. A pirâmide. O triângulo é uma figura geométrica plana, mas é bidimensional, ou seja, só tem 2 dimensões, só tem comprimento e largura, não tem altura, não sai do papel, tá certo? Vamos para uma revisãozinha rápida da nossa aula de hoje. Nós conversamos um pouco sobre as pirâmides, e o professor Esté falou que gostaria de fazer uma viagem para conhecer o Egito, as pirâmides do Egito. Vimos o significado da palavra pirâmide, né? As características, colocamos a mão na massa, fizemos aqui uma pirâmide, as formas que surgiram, né? Contornando cada face e as semelhanças e diferenças da pirâmide com a figura plana, que é o triângulo, tá certo? Olha aqui. Olha aí o que eu falei, eu desafio vocês apontarem o celular para o QR Code que está aí, que vocês vão ter acesso a esse material que vão poder imprimir e fazer a pirâmide de vocês, tá certo? Peça ajuda a alguém. Depois no YouTube essa aula vai estar lá e vocês vão poder pegar com calma, tá certo? Esse QR Code aí. E para o uso da aula, o template, vocês podem ter acesso também através do QR Code que está aí na tela. Os professores podem usar esse template, fazer até algumas alterações para dar aula para os seus alunos. Professora Esté, muito obrigada. Eu que agradeço, professora Verônica, em poder participar mais uma vez desta aula de matemática e aprender muito com a senhora. Tchau, Imagina. tchau, crianças. Até a próxima.